Olá pessoal, meu nome é Elton Barbosa, sou coach de resultados em vendas. Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo, 5 minutos sobre vendas com Elton Barbosa. Hoje nós abordaremos um tema muito interessante. Nós falaremos sobre um bom vendedor e um mau vendedor, a diferença entre um bom vendedor e o mau vendedor. Quais são as características principais de um bom profissional de venda e quais são as características que te atrapalham para obter uma boa venda. Aprendam e coloquem isso em prática, com certeza você terá bons resultados no seu dia a dia com vendas. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque nós encontramos pessoas no dia a dia, no desenvolver do nosso trabalho, e como eu atuo em vendas, eu falo com muitas pessoas sobre esse assunto. Convido muitas pessoas para fazerem parte do meu negócio, para trabalharem comigo. E quando nós abordamos o assunto vendas, é muito engraçado como o semblante das pessoas mudam. As pessoas, elas vendem o tempo inteiro, indiretamente, ou seja, diretamente. Quando você se arruma de manhã, você está fazendo uma venda, você está se vendendo para as outras pessoas. Você quer sair bonita ou bonito de casa para que as outras pessoas possam te olhar e ter uma boa impressão sobre a sua pessoa. Isso é uma venda. E vários outros exemplos nós poderíamos citar de coisas que nós fazemos no dia a dia. Um livro que você leu e indicou, querendo ou não, você fez uma venda, você agregou valor àquele livro, você falou da sua experiência sobre aquele produto. E o seu amigo ele vai até uma livraria, adquire aquele livro por sua indicação. Isso, querendo ou não, foi uma venda. Você não obteve lucros, não obteve resultados por isso. E é isso que eu acho muito engraçado, porque as pessoas fazem isso todos os dias sem ganhar um centavo para isso. E por que não fazer venda obtendo bons resultados? E as pessoas, quando você fala do ato de vender, eu não gosto de vendas. As pessoas têm um certo preconceito, ou elas criaram um medo sobre essa palavra venda. Por quê? Quando nós falamos sobre vendas, nós pensamos naquele vendedor chato que te liga toda hora, aquele vendedor que o seu telefone toca, aquele número que você já sabe que a pessoa vai tentar te vender algo que você não precisa. Então, por isso que eu achei interessante abordar esse tema. Eu normalmente uso um outro tema, vendedor versus consultor de vendas. Porque o vendedor, por que as pessoas têm medo dessa palavra? Vamos dar uma olhada. Na verdade, o vendedor, a palavra vendedor, é a junção de duas palavras, basicamente, que é vende mais dor. E ninguém quer comprar dor, O que seria comprar dor? Você comprar um produto, por exemplo, no qual você não precisa, porque você foi persuadido ou foi influenciado por um bom vendedor, uma pessoa com uma boa lábia. Ela te vende algo que muitas das vezes você não tem a necessidade de comprar. E quando você fala de venda, trabalhar com vendas, as pessoas elas criaram essa associação à palavra vender a esse tipo de pessoa. E um bom profissional de venda, nós sabemos que ele não se porta dessa forma. Quais seriam as características de um bom vendedor? Um bom vendedor, ele acredita na sua proposta, ele acredita no seu produto. O bom vendedor, ele é informado, ele sabe tudo sobre o produto dele, ele pesquisa, ele procura usar o produto em primeiro lugar, para poder realmente saber se aqueles produtos têm todos os benefícios prometidos. E um bom vendedor, quando ele conhece bem do seu produto, ele vende o benefício daquele produto. Ele não empurra. O bom vendedor ele procura saber se o seu cliente precisa realmente daqueles benefícios e aí sim ele consegue fazer uma boa venda. Um produto bom para uma pessoa que precisa desse produto. Isso é uma boa venda. Não adianta você vender o produto, colocar o dinheiro no bolso, aquela pessoa coloca um determinado produto na estante de casa, guarda no guarda-roupa ou em qualquer outro lugar e nunca mais olha para aquele produto, ou toda vez que ela olhar para aquele produto, ela vai pensar: nossa, aquele cara chato conseguiu me vender algo que eu não preciso. Não é essa visão que nós queremos passar. Então, um bom vendedor, ele conhece sobre os seus produtos e ele estuda e vende benefícios. Segunda característica de um bom vendedor.
O bom vendedor ele tem fome, ele tem sede, ele tem tesão por aquilo que ele faz. O bom vendedor, ele é apaixonado pela profissão de vendas, ele sai todo dia motivado e ele não se abala quando leva nãos, quando você se depara com os nãos na rua, né? Porque a profissão de venda, eu costumo dizer, né, que é você saber lidar com os nãos. Porque para você levar um sim, né, a famosa lei das médias, isso nós vamos falar num próximo vídeo, mas a famosa lei das médias, né, para você levar um sim, você leva, né, cada um tem uma média. Eu, quanto vendedor, né, quando eu estou à rua fazendo algum tipo de venda, eu costumo calcular, né, seja qual for o tipo de venda. Eu trabalhei durante muito tempo com venda porta a porta, eu costumava fazer uma média, eu contava quantas visitas eu havia feito, em quantas casas eu havia batido, e de tantas casas, quantas vendas. Então você transforma isso numa média. Eu tive que chamar na porta de 10 casas e consegui fazer 2 vendas. Então significa que a cada 10 pessoas que você fala, você leva 8 nãos e você faz 2 vendas. Então a profissão de vendas, né, é uma profissão que você precisa ser persistente, você precisa gostar realmente do que você faz e ter tesão naquilo, porque para você levar 2 sim são 8 nãos, então é desproporcional. Você tem 20% de resultado, então teoricamente, né, teoricamente e na prática, o seu resultado negativo é muito maior do que o seu positivo. E quanto maior o seu resultado negativo, maior é o seu resultado positivo, porque quanto mais nãos, mais sim você leva. Então nós precisamos gostar de levar não, e só estando muito motivado e gostando muito do que nós fazemos, né, para poder conseguir encarar isso e continuar motivado para a próxima visita e a próxima visita até que você consiga alcançar o seu objetivo. A terceira característica de um bom vendedor é valorizar os relacionamentos. Um bom vendedor é uma pessoa boa de relacionamentos. É uma pessoa que sabe lidar com outras pessoas, porque o segredo da venda, da boa venda e da venda que te traz outras indicações, que na realidade a boa venda é essa que te gera indicações, na grande realidade, o relacionamento, saber lidar com as pessoas, se transformar amigo do seu cliente. O seu cliente, quando ele lembra de você como uma boa pessoa, como uma pessoa que trouxe algo, que trouxe benefícios maravilhosos para ele e para a família dele, que o seu produto agregou valor realmente, né, no dia a dia dele, ele lembra de você com uma visão muito positiva, uma visão muito legal. Procure ser amigo, procure se relacionar com os seus clientes, que o seu resultado em vendas aumentará muito mais. Eu tenho essa experiência no meu dia a dia, todos os meus clientes são ótimos indicadores, e o relacionamento faz total diferença. A quarta característica de um bom vendedor é fazer boas abordagens. Pessoal, na venda existe uma frase, né, que eu ouvi em alguns treinamentos, e isso é realmente uma realidade, que a primeira impressão é a que fica. Nós falamos isso o tempo inteiro, né? É uma frase muito corriqueira e isso é a mais pura verdade. Você precisa ter uma boa abordagem, se preocupar em falar as coisas certas, em ter realmente uma abordagem minuciosamente correta, porque essa primeira impressão que você deixa para o seu cliente é a impressão que ele vai ter de você nas outras visitas, e se for necessário, né, fazer a segunda, a terceira visita, ele vai lembrar sempre, né, do seu primeiro bate-papo. E se foi um desastre, automaticamente é 90% de chance de você ter uma venda perdida. Então tenha uma boa abordagem, cause uma boa impressão para o seu cliente. Na vestimenta, chegar bem arrumado, saber colocar as palavras, né? Isso vai fazer realmente uma grande diferença para o seu resultado em vendas. A quinta característica é ouvir mais do que falar. O vendedor é uma pessoa que normalmente tem o dom da palavra, né? Fala muito, e nós precisamos dosar e saber a hora certa de falar. Na venda é muito mais importante ouvir do que você falar. As pessoas hoje elas estão carentes de atenção. Então qualquer pessoa que você sentar
Hoje, né, na correria do dia a dia, todo mundo muito atarefado, todo mundo cheio de muitos compromissos. Raramente alguém para conversar e para ouvir 20, 30 minutos o que o seu cliente fala. As pessoas querem, beleza, me dá aqui dinheiro, toma produto e tchau e benção. E não é assim que funciona. As pessoas gostam de ser valorizadas, de serem ouvidas. Então ouça o seu cliente, busque saber quais são as necessidades dele e assim com certeza vai facilitar muito mais a sua venda. Porque se você sabe do que o seu cliente precisa, se você conhece o seu cliente ouvindo no seu diálogo, ouvindo muito mais do que falando, você vai ter realmente um resultado muito maior na hora de você vender o seu produto. A sexta característica é ser craque na arte de negociar. Nós precisamos o tempo inteiro quebrar objeções. E a venda é uma profissão que te traz objeções o tempo inteiro. Os clientes, normalmente, raramente você encontra pessoas que compram o seu produto de imediato. Apresentei, comprei. Isso é muito raro. Você precisa realmente quebrar objeções, normalmente de preço. Muitas vezes, mas será que isso realmente é bom? Será que eu realmente preciso desse produto? Você vai quebrar as objeções do seu cliente com outra pergunta. As pessoas elas fazem perguntas querendo, na realidade, ouvir a sua resposta, querendo ter certeza. Muitas das vezes ela quer aquele produto e está na dúvida. E a sua resposta, né, a sua colocação vai trazer confiança, vai trazer mais segurança para ela poder adquirir aquele produto. Então esteja preparado, né? Conheça bem o seu produto, porque na hora de quebrar as objeções, isso vai fazer toda a diferença. E como eu já havia dito, né, uma boa forma de quebrar as objeções é sempre com outras perguntas. O seu cliente ele te faz uma pergunta, você faça outra pergunta para ele, deixa com que ele fale. Mas esse produto é caro, mas caro por quê? Você viu todos os benefícios que ele vai te trazer? Será que benefício X, Y, Z não vale a pena você pagar esse preço para adquirir todos esses benefícios? Pergunta, devolve para ele de novo, joga a bola para ele de novo, para que ele faça essa avaliação baseada em preço e custo-benefício, se realmente vale a pena ele obter esse produto ou não. Sétima característica de um bom vendedor: pós-venda. Pós-venda, se não for a mais importante, é uma das mais importantes. Porque existem vendedores que, na hora da venda, né, prometem demais, falam muito e muitas das vezes vendem um produto com características e com benefícios que aquele produto não possui. Isso pode trazer um grande problema para o seu negócio. Principalmente se você for gestor de equipe, tiver muitos vendedores trabalhando juntamente com você no seu negócio, é de extrema importância fazer o pós-venda para que você possa parar os erros do vendedor, corrigindo todas as informações com o seu cliente e absorvendo, né, também os erros que a sua equipe e que o seu vendedor possa estar cometendo em campo, né, na hora de fazer a venda, na hora de estar entregando o seu produto. Então, o pós-venda é de extrema importância para que você possa estar aparando esses erros, trazendo segurança e a informação correta para o seu cliente e podendo corrigir, né, e aparar todos os erros que a sua equipe possa estar cometendo, fazendo com que, né, o seu vendedor esteja muito mais treinado para na próxima venda não cometer os mesmos erros. Vamos falar agora sobre as características de um mau vendedor. Quais seriam as características de um mau vendedor? Teoricamente, se você pensar em todas as 7 características de um bom vendedor, ao contrário, né, já seria uma boa definição. Mas mais ou menos, seria mais ou menos por essa linha de raciocínio. A primeira característica de um mau vendedor é ele não conhecer bem o seu produto. Se você não conhece o que você vende, dificilmente você consegue vender. A não ser que você pegue um cliente totalmente despreparado, que não sabe fazer as perguntas certas e que muitas das vezes não tem conhecimento daquilo, você acaba vendendo, né, fazendo uma venda que com certeza vai te trazer problemas no futuro, porque você não vai passar todos os benefícios, você não vai saber explicar tudo que aquele produto pode oferecer para o cliente, ou ele vai ter um produto em mãos e vai usufruir muito mal daquele produto, muitas das vezes, de repente causando até uma má impressão, porque ele não conhece todos os benefícios daquele produto por falta de informação. Ou você vai fazer
uma venda onde vai causar realmente uma grande insatisfação, né, e com certeza a perda de um possível cliente indicador, ou até mesmo uma pessoa que vai falar mal da sua prestação de serviço como vendedor e do seu produto, para que outras pessoas possam não consumi-los por conta de um mau atendimento. Então, assim, uma característica que pode realmente te trazer grandes problemas. Busque a fundo conhecer o seu produto. É muito importante você saber todas as entrelinhas, se for um serviço, de um contrato de prestação de serviço, e se for um produto, todas as características e benefícios, né, que esse produto pode trazer para o seu cliente. Segunda característica é o vendedor apático. O vendedor que tem uma atitude conformista, é o vendedor que não tem desejo de crescer, que não tem tesão, né? Que não é apaixonado por aquilo que faz. É um vendedor conformado. Não atingi minha meta? Tá bom. O que eu vendi deu para poder sobreviver. Uma pessoa que tem uma visão pequena. O vendedor precisa ter grandes metas, precisa ter grandes sonhos, precisa realmente ter objetivos grandes. O mercado de vendas é um mercado desafiador. Então, não tenha essa visão conformista, porque isso é uma característica de um mau vendedor. Com certeza não te trará nenhum benefício em campo na hora de fazer a sua venda. Você precisa sair de casa motivado, sair de casa certo de que os resultados serão sempre os melhores. Terceira característica é esquecer dos clientes. Isso é um ponto bem interessante. Eu trabalho com venda de serviço e eu tenho um método, né? Porque quando você começa a criar uma carteira de clientes, né, muito grande, torna-se quase que impossível de você lembrar de todas as pessoas. Isso é fato. Mas uma maneira que eu criei para poder não esquecer dos meus clientes, na minha agenda telefônica, o meu contato com o meu cliente é muito através do telefone, então eu anotava o nome do cliente e alguma característica muito marcante que quando o meu telefone tocasse, eu visse o nome dele na agenda. Por exemplo, se o meu cliente tinha um carro vermelho, o seu João do carro vermelho, eu colocava a marca do carro, alguma característica realmente que fosse me fazer lembrar na hora que esse cliente me ligasse. E quando o cliente te liga e você atende ele, o cliente está te ligando, na cabeça dele, ele já está pensando, será que ele vai lembrar de mim? Isso é praticamente quase que 99%, quase que 100% dos clientes fica com essa percepção. Já cansei de ligar, de receber as ligações e atender, o seu João, o seu João, aquele do carro vermelho, e falar essa característica que foi anotada na minha agenda telefônica, e o cliente, nossa, você lembrou de mim? Isso faz total diferença. Lembre do seu cliente, valorize essa característica, porque faz total diferença, isso gera novos indicadores, as pessoas gostam de ser lembradas. Então, anote na sua agenda, não sei como você controla a sua carteira de clientes, mas controle isso de forma que você consiga realmente lembrar de todos os seus clientes. E mesmo que você, naquele momento, não lembre, aquela característica vai te fazer atender o telefone de uma forma diferente. Por mais que você não esteja lembrando que é o seu João do carro vermelho, quando você falar na cabeça dele, automaticamente ele vai ter a mesma impressão de que você lembrou, e no decorrer da conversa, com mais um bate-papo, com mais uma troca de informação, você vai acabar lembrando do seu cliente. Então, sempre anote, faça anotações, grave característica, faça associações na sua carteira de clientes, no seu controle, dessa carteira, que te façam lembrar do seu cliente. Isso fará total diferença para o seu negócio. A quarta característica de um mau vendedor é exagerar na primeira abordagem. Lembra que a característica do bom vendedor é causar uma boa primeira impressão? O mau vendedor ele faz totalmente ao contrário. Normalmente o mau vendedor chega muito mal arrumado, chega com um aspecto, uma aparência de repente não muito adequada, é uma pessoa que fala alto, que grita. Eu já fui atendido por um vendedor, eu achei muito engraçado. O vendedor estava um pouco despreparado para vender o produto que eu estava querendo adquirir, e ele chamou o gerente dele, e o gerente começou a ter uma conversa paralela no telefone, onde provavelmente conversava com sua esposa, e começa-se uma briga no telefone do meu lado. Então olha a situação, um vendedor despreparado e um gerente brigando com a esposa na minha frente, eu comprando um produto caríssimo, um produto que realmente precisaria passar uma segurança muito grande para que eles conquistassem
né, me conquistassem como cliente. Então, ali, naquele momento, eu já fiquei constrangido, já me causou uma primeira impressão muito ruim. Então, isso, com certeza, é um fator muito gritante no mau vendedor, quando a pessoa exagera demais ou quando a pessoa comete falhas que ela não deve cometer na frente do seu cliente. Então, não exagere na primeira abordagem ou não cometa erros na primeira abordagem. Isso é muito importante para que você consiga realmente concluir essa venda, a venda do produto ou a prestação de serviço. A quinta característica de um mau vendedor é ser um tagarela, falar demais. Você precisa saber a hora certa de começar a falar, a hora certa de parar de falar. Muitas das vezes eu já presenciei casos de o produto já estar vendido e o vendedor continua falando. A venda é o processo de você fazer a pessoa entender que ela precisa daquele produto. A partir do momento que ela conseguiu entender isso, que eu quero esse produto para mim, chega, faz o fechamento. Posterior ao fechamento e ao pagamento, caso você queira continuar dando assistência e tirar dúvidas, ótimo, mas a venda já está fechada. E tem pessoas que continuam falando e isso se torna cansativo, né? E muitas das vezes o seu cliente pode desistir da venda por te achar um chato, por você ser um cara que fala demais. Porque a venda, o vendedor, um bom vendedor, é aquela pessoa que acompanha o seu cliente, que está sempre em contato, e as pessoas não querem estar sempre recebendo ligações ou estar sempre em contato com a pessoa que fala demais. Então saiba a hora de parar de falar. Isso também é uma característica de um mau vendedor e a gente precisa eliminar. Caso você cometa esse erro, elimine, tira isso do seu dia a dia e com certeza você aumentará muito o seu resultado em vendas. A sexta característica é o vendedor ditador. Esse vendedor, né, é aquele tipo de vendedor inflexível, né, que não se coloca à disposição do cliente, tem que ser sempre do jeito dele. Nós precisamos entender que quem está comprando, quem tem o poder, né, nas mãos é o seu cliente. Então, já existe aquela frase, né, que o cliente tem sempre a razão. Então, no processo de venda, você precisa se colocar à disposição, né, ser mais flexível, tentar fazer da forma que fique bom para você e para o seu cliente. Não tenha flexibilidade, não seja ditador, né, não queira fazer as coisas do seu jeito. Né, você precisa, no processo de comunicação, tentar entender o que o cliente necessita e fazer de forma que fique harmônico para você e para o seu cliente. E a sétima característica, né, é o vendedor que não se preocupa com pós-venda. Né? Se nós não fizermos nada daquilo que foi falado, né, quando eu comentei do pós-venda, na hora que você detectar uma falha do seu possível vendedor ou uma falha da sua equipe no ato da venda, né, se você não fizer o pós-venda, você não vai conseguir detectar essas falhas e automaticamente você vai contar com a sorte de ter realmente a sua equipe ou o seu vendedor ou você mesmo no processo de venda de repente ter cometido alguma falha que você não conseguiu identificar no momento e você vai perder a oportunidade de poder consertar essa falha no pós-venda, passando a informação correta para o seu cliente, verificando se ele ficou realmente satisfeito com o seu atendimento. O pós-venda é sempre bom ser feito por uma terceira pessoa. Eu tinha um acordo, né, no começo, quando eu iniciei o trabalho com vendas, a empresa onde eu trabalhava ela não fazia pós-venda e eu que criei esse processo. Nós fizemos um script onde eu fazia a venda, eu entregava essa venda na mão da minha esposa e pedia para que ela fizesse aquele script. Né? Não era uma empresa formalizada com funcionários, era um processo autônomo onde eu via a necessidade de um pós-venda e eu passava, porque se eu mesmo ligasse para o cliente, o efeito não seria o mesmo. Ele não falaria para mim, eu fui mal atendido por você. Então você precisa colocar um terceiro para que essa pessoa possa avaliar se o seu atendimento foi bom e depois te dar um feedback. Olha, você cometeu tais erros, o cliente te elogiou muito, gostou muito do seu atendimento, ou você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo.